Bom, alguma coisa positiva sai aí dessa paranoia do coronavírus, né? Antecipação de 50% do 13º de aposentados e pensionistas, já para o mês que vem, para o mês de abril. É uma maneira de tentar recuperar um pouco essa debilitada economia, né, que nós estamos vivendo aí, com sucessivas quedas históricas da Bolsa, com o dólar nas alturas, uma paralisação de negócios, né? Ontem o nosso entrevistado, Urubatã Elu, deixava bem claro isso, né? Ele que é do setor de transportes, que é um termômetro da economia. Há uma evidente preocupação. Felizmente, a notícia que vem da China nos deixa um tanto aliviados, né? Dizendo que o pico lá já passou. Então que agora há um refluir da intensidade do coronavírus. Mas pelo menos colocando, injetando esse dinheiro de aposentados e pensionistas na economia, nós podemos ter aí uma diminuição dessa crise toda. Claro que não vai resolver, mas vai diminuir. Teve outros, a gente tem percebido outros movimentos, né, no âmbito do Congresso também, algumas iniciativas, etc. Ontem teve uma reunião curiosa, uma reunião que foi organizada pelo ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto. Ele chamou os ministros da Casa, né, os ministros militares com gabinete no Palácio do Planalto, para uma conversa para definir estratégias de combate ao coronavírus, né? Não do ponto de vista epidemiológico, né? Isso aí está a cargo do Ministério da Saúde. Mas é uma coisa curiosa, porque assim, são generais, todos eles especialistas em uma estratégia militar, né? Que resolveram então ver de que maneira eles podem contribuir ou poderiam contribuir para o enfrentamento dessa questão, que medidas devem ser tomadas pelo governo e tal. Não se sabe ainda o resultado da reunião, mas a reunião foi bastante o governo deu bastante importância a essa reunião, inclusive generais que participaram da viagem, e apesar do teste que fizeram para coronavírus e tal, e deveriam aguardar em casa, eles fizeram a questão de participar dessa discussão. Eu conversei com um deles e a frase que ele utilizou para explicar ou justificar a reunião foi a seguinte: a situação subiu de patamar. Eu não sei se foi em razão das notícias sobretudo aquele áudio que vazou ontem, né, do Dr. Fábio Jatene, ou se foi ou se é a apreensão causada pela possível contaminação do presidente da República e de outros ministros que participaram, outras autoridades que participaram dessa viagem presidencial aos Estados Unidos. Mas o fato é que os generais lá do Palácio do Planalto estão trabalhando também nisso, de maneira paralela aí às medidas, né? As medidas que são adotadas do ponto de vista da saúde, né? Da estratégia de saúde mesmo do Ministério da Saúde. Mas olha, não deixa de ser preocupante. As notícias que chegam da Europa não deixam nenhuma dúvida, né? Veja que nós deveríamos ter um congresso de jornalismo agora no norte da Europa, na Dinamarca, foi cancelado. Um grande congresso, um dos maiores mundiais de cardiologia, em Chicago, que seria realizado no fim do mês, foi cancelado. Eventos esportivos todos sendo cancelados. E não se sabe ainda mais quantos, né? E tem alguns que me parecem, por exemplo, eliminatórias aqui na América do Sul. Tirando o Brasil, não temos notícias do coronavírus aqui nos nossos vizinhos, aqueles países que têm seleções para disputar as eliminatórias. No entanto, a Conmebol, eu acho até que se precipitou, viu? Quis dar uma resposta e acabou cancelando os jogos eliminatórios. Mas Paulo, tudo pronto, né, para o fim do mês aí. Eu acho esse é o ponto-chave para mim da questão, e é um limite muito tênue, né, entre disseminar o terror sem necessidade e se precaver para que não aconteça em outros países o que está acontecendo na Itália, né? É um limite muito tênue mesmo, é difícil de tomar a decisão mais adequada. O que alguns médicos dizem se a Itália, que tem uma população mais envelhecida, que está passando por um inverno rigoroso, tivesse adotado medidas
mais consequentes na hora adequada de restrição de circulação, como fechamento de escola, por exemplo, como restrição de voos, talvez não tivessem ocorrido lá tantas mortes quanto ocorreram, e agora talvez a Itália já estivesse em um patamar de contaminação pela doença menos grave do que está. Enquanto isso, outros países que estão mais próximos da China, como o Japão, por exemplo, que foram mais rígidos, ainda antes de os dados justificarem essa rigidez toda, não contabilizaram e não estão contabilizando tantos mortos e tantas pessoas infectadas. Então, isso é sempre muito sutil, né? Porque pode passar a sensação... Eu, por exemplo, quando vi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelando todos aqueles voos, proibindo a entrada de tantos voos, a nossa primeira reação é dizer, bom, mas que exagero, né? Será que precisa fazer tudo isso agora? Mas e se não fizer? Não é? O presidente da Argentina ontem à noite anunciou a mesma coisa. Por 30 dias, a restrição de uma série de pousos na Argentina, de voos que vêm da Europa, que vêm dos Estados Unidos, que vêm do Irã, que vêm da China. Então, a minha dúvida... Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o governo do Distrito Federal que tomou uma decisão mais radical, embora com um número pequeno de infectados na comparação com São Paulo, por exemplo. São Paulo, que é o estado e a cidade, por sua vez, com o maior número de infectados, sem nenhuma morte, felizmente, tomara a gente não faça esse registro até o fim desse episódio, optou por manter a escola funcionando, ainda tem jogo de futebol, vai acontecer rodada nesse final de semana com o estádio lotado, tem clássico amanhã, tem jogo do Corinthians em Itaquera, tem show, tem aula rolando normalmente, com exceção das escolas que por vontade própria decidem interromper o calendário escolar. Então, qual é a decisão mais correta nesse momento? É difícil porque todo mundo tem bons argumentos, né? Então, tem um professor da rede municipal, hoje ele nos questionou no Pulo do Gato, agora aqui eu vou omitir o nome dele, mas esse professor tem 65 anos, está preocupado com tudo que ele ouve, né, Rafael? Que o grupo de risco, né, vai a partir dessa idade, 65 anos para frente, ele está preocupado porque convive com uma classe cheia de alunos, com pátios cheios de estudantes, recreio, tudo isso. Então é preciso também que as autoridades do ensino aqui de São Paulo dêem uma orientação, que as pessoas ficam perdidas aí nesse tiroteio todo. Mas tendem também a querer o rigor máximo, né? E acho que as autoridades têm de ter, nessa hora, cautela. Adotar o rigor máximo ou não? Eu, por exemplo, participo de grupos de pais e mães, tenho uma filha pequena na escola e tudo mais. Amanhã, sábado, tinha um evento grande na escola, que não seria cancelado a princípio. Era um evento ao ar livre, numa escola grande, cheia de árvore, papapá. Mas foi cancelado. Eu tenho certeza absoluta que, pelo menos a antecipação do cancelamento, anunciado ontem, ocorreu por pressão dos pais. Que não queriam, não é bom. Tinha um acampamento para uma outra turma um pouquinho mais velha. Também foi cancelado. Muito por pressão dos pais. Então, é um momento delicado, né? E as autoridades têm de ter equilíbrio para fazer o que é certo, mas, ao mesmo tempo, não tomar medidas que nos deixem com a sensação de que o mundo está prestes a derreter, porque, basicamente, não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando de uma gripe, de um episódio sério e tudo mais, mas é algo absolutamente contornável. Já passamos por coisas muito piores e vamos passar por essa aqui, sem dúvida alguma também, né? Mas é delicado esse momento de muita pressão também, né? Fica todo mundo muito assustado. Está se impondo aquele princípio, é melhor prevenir do que remediar, né? As pessoas os gestores públicos têm muita responsabilidade, né? Você imagina o sujeito levar para sempre a culpa de que não tomou as medidas adequadas com medo de causar má impressão, né? Das pessoas que não tomaram, gestores públicos inclusive, que não tomaram medidas mais radicais, mais na frente, puxa vida, eu devia ter feito isso antes. Essa avaliação que o Rafael cita aqui, por exemplo, em relação à Itália, né?
A Itália, com toda certeza, é um país, é o quinto maior destino turístico do planeta, né? Nunca ninguém aqui, todos conhecemos a Itália, nunca ninguém esteve na Itália para não ter dificuldade de andar na rua, dada a quantidade de gente, turistas, né? É uma população flutuante assim, impressionante, né? Os hotéis sempre lotados, etc. De repente o país está absolutamente vazio agora, né? E Portugal decretou ontem, né, o estado de alerta em todo o país. Pois é. Porque então, já alguns casos, bem poucos casos em Portugal, não chega a 100, né? Mas para Portugal é um número considerável. Mas é necessário tomar essas medidas, né? Eu acho que sim, eu acho que qualquer medida que evite a proliferação do vírus será sempre muito bem-vinda.